Módulo 10, NR10, parte 3. Vamos iniciar nessa parte 3 falando da segurança em instalações desenergizadas. No 10.5, a norma trata desse tema e a gente começa falando sobre uma sequência adequada nessa desenergização. Então, a NR10 estabelece nesse 10.5 um procedimento apropriado para a desenergização. E a gente vai ver essa sequência lógica que a norma determina. Por exemplo, qual é a primeira parte para fazer a desenergização, então? Qual é o primeiro passo? É o seccionamento, ou seja, o corte da energia elétrica. Então, inicialmente, digamos, essa é a prioridade. Primeiro passo, seccionamento. Segundo passo é o impedimento da reenergização, ou seja, se eu faço o corte da energia elétrica, eu tenho que dar um jeito de impedir que alguém possa voltar ali e reenergizar. Então, eu vou adotar essa questão do impedimento da reenergização. Outra coisa também, eu fiz a secção, ou seja, fiz o corte. Fiz o impedimento de reenergização, por exemplo, com lockout, lá com o loto que a gente chama, vou lá, e impeço, coloco um cadeado, por exemplo, no painel onde faz a ligação, onde eu fiz o seccionamento, coloco lá um aviso e tudo mais, e depois ainda vou constatar se realmente há ausência de tensão ali na rede onde eu fiz esse seccionamento. É um terceiro passo. O quarto passo é a instalação de um aterramento temporário com uma equipotencialização dos condutores dos circuitos. Então eu vou fazer, digamos assim, uma estabilização, digamos, de todos os condutores ali próximos para que eu não tenha diferenças de potenciais ali, para evitar justamente o choque elétrico. Depois, a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, que é a zona próxima ali da onde eu estou fazendo a minha intervenção. Então, é essa sequência. Seccionamento, aliás, por último ainda tem instalação da sinalização de impedimento de reenergização, que é onde eu vou dizer por que aquela intervenção está sendo feita. Eu posso até botar ali uma placa de informação, mostrando aí que eu estou, digamos assim, impedindo a reenergização ali por conta desse motivo. Então, essa é a última etapa então, desse processo de desenergização. Observe então na sequência, seccionamento em primeiro lugar, impedimento de reenergização com bloqueio lá do painel e tudo mais, a constatação de ausência de tensão com um equipamento de medição que eu vou fazer, para constatar que realmente essa tensão já não existe mais ali naquela rede, instalação de um aterramento temporário com equipotencialização dos condutores, proteção dos elementos energizados próximos ali da zona controlada, e a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Então essa é a sequência correta, tá certo? Vamos dar uma olhada ainda, quando a gente fala aqui, por exemplo, da zona controlada, é importante que eu delimite e mostre para vocês o que quer dizer isso, Zona controlada. Vamos olhar aqui esse diagrama, que mostra, por exemplo, que eu tenho aqui o ponto energizado, é o ponto que eu, digamos assim, estou fazendo a minha intervenção. Então, por exemplo, vou imaginar que seja uma troca de transformador. Essa troca de transformador, esse transformador está bem aqui no ponto energizado. Então eu vou fazer a troca do transformador, eu tenho que delimitar regiões aqui para evitar o acesso de pessoas que não tem nada a ver com isso e tudo mais, fazer, digamos assim, uma espécie de restrição com relação a quem não tenha nada a ver com isso e justamente também para proteger as pessoas que estão lidando com aquela parte perigosa ali da eletricidade. Então, aqui eu delimito um raio, e esse raio a gente chama raio de risco, que vai me mostrar qual é a região da minha zona de risco, ou ZR, que daqui, zona de risco. É essa aqui. Então, esse raio aqui eu delimito desde o ponto energizado para delimitar aqui a minha zona de risco. Um raio maior, além disso, partindo lá do ponto energizado, eu vou estabelecer a zona de controle, ou a zona controlada, bem maior. Então, é o raio controlado que a gente chama, é esse raio maior que vai estabelecer a minha zona controlada. E fora disso aqui nós temos a zona livre, ou ZL, por exemplo. Então esse é o diagrama que é usado nas atividades, nas intervenções de energia elétrica pelas pessoas que lidam com eletricidade aí, em atividades
nos locais aí que tem que fazer. Essa tabela é muito importante, tá? Porque essa tabela é que vai me dizer o tamanho desses raios aqui, tá? E da onde eu vou tirar esses tamanhos de raio? Da tensão que está aqui presente nesse local que eu estou intervindo. Então, por exemplo, o meu transformador aqui, qual é a tensão que ele tem? Eu vou começar a olhar nessa tabela aqui, tá? E essa tabela vai me definir o raio de risco, para definir depois, né, a zona de risco, e o raio controlado, que vai me definir a zona controlada. Então, olha só, vamos imaginar daqui a pouco que eu tenha uma tensão nominal aqui, né, dessa instalação aqui, de entre 70 e 110 kV, tá? Entre 70 e 110. Qual é o meu raio de risco? 1 metro. Ó, 70, 110, 1 metro de raio de risco. Então, raio de risco, 1 metro. Então, 1 metro aqui, ó, tá? Vai ser essa periferia aqui da minha zona de risco. Tá? Depois, 2 metros vai ser o meu raio controlado, 2 metros. E fazendo aqui no movimento circular, eu vou ter então a minha zona controlada. Tá? Então é assim que a gente delimita, né, digamos assim, essas zonas, zona de risco e zona controlada, a partir do ponto energizado e com a sua tensão nominal. Tá ok? Seguindo ainda. Aqui um outro diagrama que mostra quando a gente tem, por exemplo, uma superfície isolante construída com material resistente, dotado de todos os dispositivos de segurança, eu posso ter também a delimitação da zona de risco e da zona controlada a partir dessa superfície isolante. E aqui eu vou ter a zona livre, por exemplo, aqui também, né? Mas aqui, ó, o meu ponto energizado, a zona de risco com o raio de risco, a zona controlada com o raio controlado. Então, é uma outra maneira de mostrar também quando eu tenho uma superfície isolante próximo desse, digamos assim, desse local que vai sofrer intervenção. Depois a norma no 10.5 ainda vai trazer a segurança em instalações desenergizadas, né? Vamos dar uma olhada? Procedimentos apropriados para reenergização. Eu tinha falado antes de uma sequência para desenergização, agora nós vamos ver aqui que a NR10 estabelece a sequência para reenergização, tá? É o sentido contrário. Ah, é a mesma coisa, é só pegar aquele lá e fazer o contrário? Não, negativo. Tem uma ordem também sequencial que deve ser obedecida. Por exemplo, primeiramente, a retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Primeira coisa, né? Tá na sequência aí. Depois, a retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Não deixo ninguém ali próximo, né? Tá? Só quem realmente vai estar envolvido nesse processo de reenergização. Na terceira etapa, a remoção do aterramento temporário, né, que eu estabeleci lá na desenergização, também da equipotencialização e das proteções adicionais. Então, tudo isso eu retiro, né, faço essa remoção nesse momento aí. Depois, a remoção da sinalização de impedimento de reenergização. Lembra que eu tinha colocado lá na desenergização? Então, agora eu vou tirar isso aí também. Depois, o destravamento, é a última parte, né, o destravamento, se houver, né, e a religação dos dispositivos de seccionamento. Então essa é a ordem correta de reenergização da minha instalação elétrica. Tá certo? O que diz a norma ainda sobre esse item, né, das segurança de instalações desenergizadas? As medidas de desenergização e reenergização que eu mostrei aqui, elas podem ser alteradas? Podem. Podem ser substituídas? Podem. Podem ser até ampliadas? Podem. Podem ser eliminadas? Podem. De repente, em função de alguma peculiaridade de cada situação, né, até porque não foi prevista daqui a pouco lá na análise preliminar de risco, pode ser feito isso, mas por um profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante uma justificativa técnica previamente formalizada, ou seja, ele tem que escrever o porquê que ele está alterando essa sequência de desenergização ou reenergização. Então é isso, né? Se tem que fazer algum tipo de alteração, pode ser feita, mas desde que haja uma justificativa técnica de um profissional legalmente habilitado, tá certo? No 10.6, a norma vai falar ainda sobre as intervenções em instalações elétricas,
com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada, ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente podem ser realizadas por trabalhadores capacitados, qualificados, habilitados e autorizados. Ou seja, nesse momento você já sabe o que é isso, né? A gente já explicou lá atrás. Então, não pode fazer intervenção em instalação elétrica que não tenha conhecimento relativo à eletricidade e os perigos que ela tem. Tá certo? Outra coisa ainda dentro da NR10, o 10.6 vai falar sobre as instalações elétricas energizadas. Tá? Então, o que diz a norma? Esses trabalhadores devem receber treinamento de segurança para instalações elétricas energizadas com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 2 da NR. Então, lá no anexo 2, o que diz? Né? Os dois cursos, o curso básico de NR10 e o curso complementar de NR10. Por quê? Né? O curso básico, por exemplo, você tem 40 horas, né? E o curso complementar, que fala de CEP, alta tensão, né? Tem mais 40 horas. Então, por exemplo, se um trabalhador vai atuar somente na energia de média e baixa tensão, ele pode fazer o curso básico, não tem problema, isso o capacita para trabalhar com energia elétrica nesse tipo de tensão. Agora, o trabalhador que precisa trabalhar no CEP ou alta tensão, ele tem que fazer, além do curso básico, porque ele precisa fazer isso, ele vai fazer mais 40 horas do curso complementar. E lá no anexo 2 dessa norma regulamentadora número 10, você tem todo o conteúdo programático que deve ser ministrado nesses cursos aqui. Outra coisa ainda que a norma salienta, que os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no anexo 1, que são justamente isso que a gente mostrou aí no diagrama, né, de zona de risco, zona controlada, zona livre. Né? Então é o que a norma novamente chama a atenção aqui. Né? Outra coisa ainda importante que a norma ressalta, nessa parte 3 que a gente está mostrando, é que os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigos. Por exemplo, né, a questão aí de intempéries, de um mau tempo. Né? Então, esses tipos de trabalhos devem ser suspensos quando aconteça um tipo de coisa assim. Né? O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. E esse não previsto, normalmente, lá na reunião mesmo de análise de riscos, muitas vezes a gente faz a reunião e não prevê determinadas situações, né? Mas quem deve, o responsável ali, né, quem deve tomar a atitude de suspender as atividades é o responsável, né, o coordenador da equipe ali. Né? Também a questão dos trabalhos envolvendo alta tensão, o 10.7 fala que trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas de risco, devem ser capacitados, qualificados, habilitados ou autorizados. De novo, a norma chamando a atenção para esse aspecto de segurança e de formação, digamos assim, dos profissionais. Né? Outra coisa também, os trabalhadores em alta tensão devem receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência, conforme o anexo 2 da NR10, curso complementar, que é isso que a gente comentou, 40 horas do curso complementar, depois de já ter feito o curso básico, claro. Né? Os serviços de instalações elétricas energizadas em alta tensão ou no CEP não podem ser realizados individualmente nunca, né? Salientando esse aspecto da norma aí no 10.7. Mais um ainda, esses serviços somente podem ser realizados mediante ordem de serviço específica, para data, local e assinada pelo superior responsável pela área. Porque a ordem de serviço normalmente ela é necessária justamente para as atividades de grande risco. Né? Isso imputa, digamos assim, uma responsabilidade em cima do empregador, da empresa, solicitando, né, que esse serviço seja realizado. Outra coisa ainda importante, antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em alta tensão,
o superior imediato e a equipe responsáveis pela execução do serviço devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas. Nada mais é do que a nossa análise de risco, a nossa análise preliminar de riscos, ou APR, né, que é motivo de reunião antecipada, né, preliminarmente, para tentar identificar todos os riscos que estão presentes na atividade. A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites da zona de risco, estou falando tudo coisa que você já sabe que a gente viu lá atrás, né? Somente pode ser realizada mediante o bloqueio dos conjuntos de dispositivos. Olha aqui, né? Bloqueio, né, dos dispositivos, ou seja, não tem como ligar porque está, né, aqui com o sistema de cadeados aqui, né, evitando qualquer tipo de sei lá, né, de uma atitude aqui de ligar a rede numa hora que está sendo feita uma intervenção. Outro aspecto importante que a norma ressalta no 10.7, os equipamentos, ferramentas, dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes destinados ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo às especificações do fabricante. É isso, né? Qualquer tipo de equipamento de medição, né, ele deve ter, né, esses testes elétricos e ensaios de laboratório feitos periodicamente para evitar que daqui a pouco seja surpreendido o trabalhador fazendo uma constatação de tensão que não tem e daqui a pouco tem, né? Então, esses aspectos são importantes. Também, todo trabalhador em instalações de alta tensão no CEP deve dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação. Então, importantíssimo aí, né, o uso de rádio comunicador e tudo mais, né? A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização. A abrangência da autorização é o seguinte: você está, né, como dono da empresa, como empregador, autorizando determinados funcionários a lidar, por exemplo, com média, baixa tensão ou com alta tensão no CEP e tal. Essa autorização ela tem que ter uma identificação lá dentro da empresa, dizendo inclusive da abrangência, ou seja, que o José, eletricista, a autorização que lhe foi fornecida pela empresa abrange, além da média e baixa tensão, a alta tensão. Isso é a abrangência. Então eu tenho que colocar no sistema de identificação do funcionário que eu autorizo a abrangência dessa autorização, até onde ele pode atuar. Ter essa condição consignada no sistema de registro do empregado da empresa. Isso lá no Departamento de Recursos Humanos tem que ter um formulário que diga isso, tem a assinatura do empregador e tudo mais, né? Consignando, digamos assim, e comprovando de que esse funcionário realmente é autorizado. Os trabalhadores autorizados devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, em função justamente do risco, né? Então esse pessoal tem que ter uma saúde bem controlada, né, sob medida e tal, e que seja feito exames de saúde, né, complementares e tudo mais, né, periódicos, de forma sistemática, né? Devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes. Então, é isso que muitas vezes acontece nos cursos de NR10 que são ministrados, né? Com relação à reciclagem também, né, ela é bienal, ou seja, de 2 em 2 anos. Então, a cada 2 anos, ou sempre que ocorrer algumas das situações a seguir. Então, eu vou falar agora das situações, mas já fica aqui a obrigatoriedade da reciclagem da NR10 a cada 2 anos para todos esses funcionários, tá? Obrigatoriamente. Mas pode acontecer, por exemplo, de antecipar isso em função do quê? Uma troca de função ou mudança de empresa. Nesse caso, o profissional tem que passar por uma reciclagem. O retorno de afastamento ao trabalho por inatividade, né, ou inatividade por período superior a 3 meses, tem que passar por reciclagem. Ou ainda as modificações significativas nas instalações elétricas, ou troca de métodos, processos de organização do trabalho, que ocorra lá dentro da empresa também, né,
ou aonde ele faz suas atividades. Então, esses 3 motivos aqui podem antecipar esse treinamento de reciclagem bienal. Outra coisa também, carga horária e conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem devem atender às necessidades da situação que o motivou. Então não dá para dizer que um treinamento de reciclagem, né, tem 4 horas, 8 horas, 12 horas, depende. Se a situação que motivou ele for, de repente, de 8 horas, vai ter que fazer um treinamento, então, de reciclagem de 8 horas. Se for de 10 horas, se for de 12 horas, vai depender da situação que motivou. Outra coisa também, as áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico para a área classificada, de acordo com o risco envolvido que a gente viu aqui, que são áreas que têm possibilidade de explosão, né? Outro aspecto ainda são as atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, onde esses trabalhadores devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar precauções cabíveis. Ou seja, aquele pessoal que está próximo ali, aonde vai haver a intervenção, por exemplo, nessa troca de transformador e tudo mais, esse pessoal também deve receber algum tipo de treinamento, né, para que eles saibam o perigo que significa aquela atividade que está sendo desenvolvida ali. Muito bem, então esse foi o nosso módulo 10, onde a gente tratou da parte 3 aí da NR10. Um abraço a todos vocês e até o próximo.